Muito bem, você trouxe a sua Bíblia, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos seguir, a nossa série de mensagens. Vamos seguindo com a nossa série. Estamos hoje na quinta parte, da série Os Anjos. O que a Bíblia fala acerca dos anjos? Karl Barth, eu falei aqui no nosso primeiro encontro, no primeiro domingo, falando sobre os anjos. Eu disse que Karl Barth, que é considerado um dos maiores teólogos do século XX, disse que falar sobre os anjos é algo extremamente difícil. E eu tenho experimentado, eu tenho visto que é. Pregando aqui sobre os anjos, de fato, não é fácil pregar sobre os anjos, mas a palavra de Deus tem muito a nos revelar acerca desses seres espirituais. E como eu havia dito, as mensagens agora finais, hoje, a quinta, a sexta e a sétima mensagem, nós vamos estar nos aprofundando e vendo o que a Bíblia diz acerca dos anjos caídos, o que a Bíblia diz acerca da queda de Satanás, por que ele foi expulso do céu, nós estamos vendo isso hoje, nesta quinta mensagem. O primeiro texto que eu quero trabalhar com você está lá em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Você achou? 2 Pedro 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Se a pessoa estiver sem Bíblia aí, dá uma carona para ela. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Vamos ler de novo para fixar. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Olha só, Deus não poupou anjos quando pecaram. Está aí um texto para você evangelizar, Aquele que muitas pessoas que não crentes dizem assim: eu não acredito que um Deus de amor possa lançar o homem no inferno. Aqui o texto: Deus não poupou nem anjos, quanto mais homens que viverem longe, distante dele. Diz o texto que Deus não poupou anjos quando pecaram, ou seja, quando se rebelaram contra o Senhor, antes precipitando-os no inferno. A Bíblia fala da existência de um lugar chamado inferno, mas eu quero dizer para você, todo mundo sabe aqui, principalmente você que fez módulo 1, que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, perfeito? Então, existem, irmãos, 3 palavras no grego que, quando foram traduzir a Bíblia para o português, traduziram por inferno, Então, a pessoa que procura se aprofundar vai descobrir que existem 3 palavras, que é a palavra Hades, Geena ou Geena, e a palavra Tártaro, no latim Tartarus. Qual é a palavra que Pedro utiliza aqui, pastor? Hades, Geena ou Tártaro? A palavra que Pedro utiliza aqui para falar inferno, para dizer que anjos foram lançados no inferno, é a palavra Tártaro. Pastor, o que é isso? Tártaro, aquele amarelo que dá no dente? Também, não sujeira que dá no dente, mas tártaro aqui é uma palavra de origem grega. E diz o seguinte, anotei para você que ficar ciente: os gregos ensinavam que o Tártaro era um lugar abaixo do Hades, reservado para os humanos, deuses e demônios mais perversos. Então, assim como os autores do Novo Testamento tomaram algumas palavras do contexto mitológico por empréstimo, tanto é que Hades vem da mitologia grega e os autores do Novo Testamento vão utilizar-se para falar acerca do inferno, a palavra Tártaro também
É interessante, né? O fato dos gregos dizerem que havia um lugar chamado Tártaro, que ficava abaixo do Hades, reservado para os demônios, deuses e seres humanos mais perversos. O fato da mitologia grega dizer isso e o Novo Testamento confirmar, olha só que interessante, né? Nos ensina que muitas vezes os homens, mesmo distantes de Deus e da palavra, eles têm algumas noções de verdades espirituais. Só o Novo Testamento é que vai clarificar isso, amém, irmão? Os gregos tinham essas noções e o Novo Testamento vai confirmar, de fato, existe um lugar chamado Tártaro, que é um lugar reservado. Olha, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, que seria o Tártaro, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Aí nos lembra aquele versículo que nós lemos algumas semanas atrás, lá de Judas, não é isso? Versículo 6, que diz que esses anjos estão em cadeias. Perfeito? Então, existe alguns anjos, baseado em Judas, a gente entende que alguns anjos cometeram algumas, se rebelaram juntamente com Satanás e fizeram algumas coisas que não está muito claro. Eu poderia até que dizer o que aconteceu aqui. Eu vou tentar entrar nesse assunto sem entrar em polêmica, que alguns escritores acreditam, isso é polêmico, que estes anjos aqui seriam os anjos que os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, que teriam coabitado com as mulheres dos homens. Só que esse texto é muito polêmico. Você já leu Gênesis capítulo 6? E os filhos de Deus seriam uma representação dos anjos. Lembra que os anjos no Antigo Testamento são chamados de filhos de Deus? Ok? Segundo Gênesis capítulo 6, esses filhos de Deus teriam coabitado, vindo à terra, assumindo a forma humana. Lembra que os anjos assumem a forma humana? Pois bem, esses demônios, esses anjos caídos teriam assumido a forma humana e teriam se relacionado sexualmente com mulheres, nascendo daí gigantes. Quem já leu isso na Bíblia? Você já leu? Vamos falar para o texto para você não ficar divagando. Vamos lá para Gênesis, mas deixa aí aberto em 2 Pedro. Por que, pastor, que esses demônios, esses aqui de 2 Pedro, de Judas 6, teria ficado presos em cadeias, estão presos? Parece que eles cometeram um pecado maior do que os outros demônios que estão soltos. Por conta dessa diferenciação, muitos estudantes da Bíblia acreditam nisso aqui, ó. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 4. Você achou? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Para muitos estudiosos, esses filhos de Deus seriam anjos. Então eles possuíram as filhas dos homens, eles se relacionaram sexualmente com mulheres, com humanas, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ou seja, naquele tempo havia gigantes na terra, oriundo desta fusão aí de anjos caídos que assumiram a forma humana para coabitar com os filhos dos homens. Muitos estudantes da Bíblia discordam disso. Existem duas interpretações, né? As mais comuns é de que seriam anjos, e a outra interpretação é que esses filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, né? A descendência piedosa, né? Sete, filho que substituiu Abel, ok? Morre Abel, nasce Sete, que era piedoso. Existem algumas dificuldades, alguns anacronismos aí. Estou até comentando bastante. Qual é a nossa dificuldade para dizer que foram os anjos que caíram? Olha, pós-rebelião satânica, já com a terra habitada, anjos teriam vindo, anjos caídos, ok? Ou alguns acreditam que anjos continuaram caindo, se rebelando, ou demônios que já estavam na terra resolveram assumir a forma humana e coabitaram com essas mulheres. Só que Deus está no controle de todas as coisas, achou isso o fim da picada e teria reservado eles em abismos.
mandado eles para o Tártaro, um lugar abaixo do Hades, reservado para os piores demônios. Então temos aqui essas duas conjecturas. Então, queridos, quando nós entramos em textos, que existem muitas interpretações, nós não podemos ficar afirmando. Tem pastor, tem pregador, tem teólogo que afirma: foram anjos de fato que coabitaram aqui com as filhas dos homens, Então isso está reservado só para a eternidade, amém, irmãos? Eu não vou aqui afirmar nenhuma coisa nem outra, mas voltando lá para 2 Pedro, fica confirmado que estes anjos aqui que pecaram, que Deus não poupou, parece-nos que não foi só em relação à rebelião que Satanás teve lá no céu, ok? Diz aqui que Deus precipita eles, lança eles no inferno, lá no Tártaro. Estão reservados, eles estão lá, não podem sair de lá, estão reservados, guardados para o dia do juízo. Amém, irmãos? Dá para você entender isso? Ok? Apocalipse, tem mais um texto aqui que vai falar acerca da rebelião propriamente dita de Satanás, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 3, tem uma referência aqui, Temos uma referência acerca da queda de Satanás. Apocalipse capítulo 12, 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Versículo 9 tem outra referência também: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No primeiro momento aqui, irmãos, nós temos aqui uma descrição de um episódio que vai acontecer na grande tribulação, mas ao mesmo tempo é uma referência à queda do próprio Lúcifer, do próprio Satanás. A maioria dos teólogos, dos estudantes da Bíblia, interpreta aqui o versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Essas estrelas aqui são a referência aos demais anjos. Então é por isso que os pregadores dizem nas suas mensagens: olha, o diabo conseguiu arrastar 1/3 dos anjos nessa rebelião, ok? É baseado nesse texto aqui, ok? Outra coisa interessante também nesse texto aqui, que é bom a gente ficar meditando, já comentei isso com os alunos lá quando nós tínhamos aqui o básico em teologia, Satanás, diabo, que outrora era um anjo, vai vendo, ele estava com Deus, feito com Deus. Em um determinado momento ele se rebela contra o Senhor, e ele, de fato, irmãos, ele acredita que de fato poderia tomar o lugar de Deus. E a proposta dele era tão engenhosa e era tão palpável, digamos assim, tinha tanto fundamento esse propósito dele conseguir tomar o lugar do Senhor, que ele consegue convencer a outros anjos. Eu não coloquei esse tema na sala de aula, a gente ficou conversando sobre isso um bom tempo. De fato, irmãos, pensa bem, o diabo se convence, ele se engana de que poderia tomar o lugar do Senhor, só que o plano dele, que a Bíblia não revela como se daria isso, como ele conseguiria isso, ele passa esse plano também para outros anjos, de modo que 1/3 dos anjos do Senhor se convence de que de fato Deus estava errado, Satanás tinha razão, e de que conseguiria tomar o lugar do Senhor, e que de fato seria uma melhor escolha dos anjos, desses anjos, seguirem como novo líder Satanás. A Bíblia não revela que plano era esse, irmãos, mas fica subentendido que era um plano com muita base, que era um projeto mirabolante, de modo que Satanás mesmo se convenceu disso, de que queria conseguir. Não foi o intuito de eu vou tentar, você que sou perdedor, não, ele tentou, irmão.
Ele tentou e conseguiu convencer outros anjos de que ia conseguir. E diz o texto aquele que arrasta com sua cauda a terça parte das estrelas, uma referência aos demais anjos. Um terço dos anjos de Deus acreditou na proposta de Satanás de tomar o poder. Isso é muito sério, né, irmão? A gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que nós ouvimos, com as propostas, né? Vai chegar aí as eleições, né, irmão? Nunca se viu tanta coisa errada, né, na nossa política brasileira. Mas o PT, por exemplo, já lançou um novo comercial, dizendo que o Lula está sendo injustiçado e que o PT vai voltar ao poder novamente. Aí você, talvez eu possa sentar com você e você diz: não, pastor, eu não caio nessa novamente não, votei no PT, mas nunca mais vou votar. Queridos, mas vou te dizer, o que vai ter de gente votando no Lula em 2018, que acredita. Veja bem, ele está dizendo o seguinte: qual é o argumento, por exemplo, do Lula para 2018? Estou sendo injustiçado, no meu governo milhões de pessoas deixaram de passar fome, milhões de pessoas saíram da pobreza para a classe média. Qual é o argumento? Sempre fizeram coisas erradas, fui envolvido, eu não sei de nada, fui envolvido, pessoas ligadas a mim se envolveram, mas eu não. Vai convencer, irmão. Satanás também, estou comparando o Lula com Satanás, não tá? Mas Satanás conseguiu o seu intuito. O argumento do inimigo foi o quê? Convir. Como é que igrejas que pregam loucuras aí, você sabe que o Marcelo Rezende morreu ontem, né? Veio a falecer, e você sabe que o apóstolo Valdomiro disse que Marcelo Rezende estava com câncer, porque Marcelo Rezende fez uma matéria contra a igreja dele. Ele lançou, ele falou: se o senhor é homem de Deus, o senhor vai morrer. Agora ele é o prato seco para o apóstolo Valdomiro. Ele está achando que tem o poder da vida e da morte. Valdomiro acha que tem o poder da vida e da morte. Ele está achando que Marcelo Rezende morreu ontem, veio a falecer de câncer no pâncreas e no fígado, porque ele, Marcelo Rezende, fez uma reportagem contra a igreja dele. Então, o apóstolo Valdomiro se engana, achando que é a única igreja certa do mundo, e se engana achando que é Deus. Ele determinou a morte de Marcelo Rezende. Aí a igreja do cara está lotada. Por quê? Porque projetos mirabolantes, ideias que não são bíblicas, sabe? Mas aparentemente tem fundamento, conseguem convencer sempre as pessoas. Você está entendendo, irmão? Aonde eu vou estar de púlpito determinando a morte de uma pessoa, amaldiçoando as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos abençoar. Amém, meu irmão? Você foi chamado para abençoar. Pessoas vão falar mal de você? Vão. Pessoas vão falar mal de mim? Muito mais, porque eu sou líder, estou de frente de uma igreja. E eu sei que vão me detonar, mas eu tenho que ligar para isso? Vou amaldiçoar a pessoa? Não, pelo amor de Deus, Senhor, é contigo. Está contigo, está nas tuas mãos, Deus cuida dela. Então o cara morreu, deve ter soltado fogos. Está vendo aí? Falou mal do meu ministério, fez uma matéria falando mal, foi amaldiçoado. Então, tem alguns camaradas que estão conseguindo convencer. Satanás também conseguiu arrastar um terço, queridos, infelizmente, dos anjos de Deus para a perdição. Ao projeto, a proposta, o plano era mirabolante, convenceu muitos anjos do Senhor. Curiosamente, Lutero, ao comentar esse versículo, diz que, até anotei aqui, Lutero dizia que essa cauda do dragão eram as missas realizadas na Idade Média da Igreja Católica, que arrastavam as pessoas para a idolatria. Lutero já estava por aqui com a Igreja Católica. Ele interpretava dessa maneira: olha, essa cauda aqui são as missas. Essa hermenêutica de Lutero, né, foi bem própria para a época que estava vivendo, né? Estava ali num debate teológico contra a Igreja Católica. Deu para você entender isso, irmãos? Temos aqui Satanás, o dragão, né, grande vermelho, que arrasta um terço dos anjos do Senhor. Ao versículo 4 aqui, só para a gente ter esse entendimento, diz: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Claro, aqui uma referência à tentativa de Satanás de impedir o nascimento de Jesus, o Messias, né? Que Satanás usou para tentar impedir o nascimento de Jesus? O rei Herodes, lembra que ele mandou matar as criancinhas?
até 2 anos de idade, Jesus deveria ter meses de idade, mas só para confirmar, para não ter nenhuma chance de errar, ele fala assim: mata até 2 anos. Ou seja, muitas crianças inocentes morreram, porque Satanás usou Herodes para tentar impedir o nascimento do Messias, mas isso não aconteceu. O filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, na referência à ascensão de Jesus após a sua ressurreição. Amém, queridos? Muito bem. Vamos para outro texto aqui, Mateus capítulo 25, que vai falar também sobre o inferno. Mateus 25, versículo 41. Mateus 25, 41 diz assim: Jesus falando: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, fogo eterno, essa expressão é uma referência ao inferno, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente aprende aqui, irmãos, que a princípio o inferno, o fogo eterno, a princípio foi criado para ser morada de Satanás e dos seus anjos, dos seus demônios. A princípio, em primeira instância, o inferno foi criado para o homem, porém os homens se distanciaram de Deus e seguem a Satanás, É interessante que não existe essa questão do meio termo, eu não sigo nem Jesus, mas também não sou satanista não, pastor. Eu vou viver minha vida sem religião nenhuma, eu não quero saber nada dessas coisas. Aí a pessoa acha que ela não vai para o lado do fogo, ela vai. O simples fato dela tentar ser neutra, não seguir Jesus, faz dela participante, seguidora de Satanás. Então, aprendemos aqui que o inferno, o lago de fogo, inicialmente foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que os homens também irão para o inferno, porque não há como ficar em cima do muro, não há neutralidade no reino de Deus. Se não seguimos a Jesus, consequentemente você está seguindo ao diabo. Então, o ateu, o IBGE constatou muitas pessoas, o IBGE, no último censo, que se disseram sem religião. Pastor, essas pessoas sem religião, ela não segue o diabo, não vai na macumba, não vai na missa idólatra, católica e nem evangélica. Será que essa pessoa tem uma oportunidade de salvação? Ela é sem religião, ela vive a vida dela lá, quietinha na casa dela. Infelizmente, não há neutralidade. Se ela não segue Jesus, automaticamente ela está do lado de Satanás, ainda que não seja um militante, ainda que não seja uma divulgadora, das doutrinas satânicas, mas ela se coloca numa neutralidade. A neutralidade faz com que ela faça parte do lado maligno. Fogo eterno, Nossos queridos adventistas e testemunhos de Jeová dizem que todas as vezes que a palavra fogo eterno aparece na Bíblia, não é para se entender que existe um lugar onde haverá chamas eternas, um lugar de sofrimento eterno. Queridos, se você for para pesquisar na palavra grega, fogo eterno, é isso mesmo. Por aion, eterno, algo que não tem fim. Claro que as chamas do inferno não são para se comparar à chama do fogão que acende ali na cantina, não é esse fogo, ok? É algo dentro da dimensão espiritual, algo que nós não conseguimos entender. Mas para falar de realidades espirituais, os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo precisam usar termos que nós conhecemos nesta vida. Amém, irmão? Fogo eterno. Então, para você ver que não é um fogo semelhante do fogão, lugar de cozinha, que sai para cozinhar comida, que ao mesmo tempo que diz que o inferno é um lugar que tem um fogo eterno, ao mesmo tempo essa mesma Bíblia vai dizer que é um lugar de trevas exteriores. Aí você pensa, veja bem, se eu chegar aqui de noite, esse templo, esse santuário, as luzes apagadas, tudo escuro, aí você acende uma fogueira, um isqueiro, vai iluminar, não vai? Ainda que parcamente vai iluminar o ambiente. Então, como pode um lugar ser trevas exteriores, o inferno é um lugar de trevas exteriores, tudo escuro,
e ao mesmo tempo ser um lugar que tem fogo que queima. Então perceba, é um mundo espiritual. Ele se utiliza de palavras, de termos que eu e você conhecemos, mas não é para você entender literalmente que é o fogo como o fogo do bujão de gato, ok? Mas a Bíblia vai dizer que haverá tormento, sim. É um fogo que consome a alma, ok? Diz a Bíblia que é um fogo que vai consumir a alma do indivíduo. Então não é um fogo comum, perfeito? Então Jesus está bem claro aqui, olha: apartai-vos de mim, malditos, vocês vão para o fogo eterno. Esse lugar foi preparado inicialmente para o diabo e seus anjos. Então os anjos, os mensageiros do diabo, são os demônios. Outra coisa acerca dos demônios também é bom a gente sempre estar a par disso. Na literatura infantil você vê muito a figura do gênio da lâmpada, não é isso? Gênio. Queria dizer para você que dentro do misticismo árabe, do misticismo oriental, esses gênios seriam os demônios dele, ok? Seriam os demônios na cultura, no misticismo da cultura oriental. Então, demônios são representados como seres amigos das crianças. Aparecem como seres que realizam os desejos. Olha só. Então, só para você ter essa noção, esse conhecimento. Vamos agora para o Antigo Testamento, para nós vermos como é que se deu aí a queda de Satanás. Existem dois textos mais utilizados, né? Que é o texto de Ezequiel 28 e Isaías 14. Vamos para Ezequiel 28 primeiro. Ezequiel 28. E falar, irmãos, em questão de em relação às crianças, saiu mais uma dessas cartilhas aí, né, que tentam ensinar satanismo, né, para as crianças. Cíntia recebeu no grupo do WhatsApp das esposas de pastores. Terrível, irmãos. Essa nova cartilha aí é descarada. Essa aí, seu filho, sim, o diabo é bom. Vamos pular carnaval com a capa preta. Satanismo descarado. Outrora estavam tentando usar figuras do nosso folclore. Sucupira, não é isso? Sucupira, esse é o termo, né? Sucupira. Curupira, tem os pés virados para trás. Saci Pererê. Se você quer saber o que eles tentam passar como figura de folclore, figuras inocentes, seriam os demônios da floresta. Saci Pererê seria um demônio. Saci Pererê, Curupira. No Nordeste, algumas regiões do Nordeste, eles são chamados de caipora. Minha mãe é paraibana e eu me lembro, como criança, ela sempre falava assim: o fulano fuma igual uma caipora. Porque é um demônio das florestas que sempre se manifesta pedindo fumo. Você já viu a figura do Pai de Santo que manifesta as pessoas, né, na candomblé? Você já ouviu falar, né? Ele sempre pede o quê? Fumo. São espíritos malignos que levam as pessoas para o vício. E minha mãe conta também que no interior da Paraíba, algumas pessoas juram que viram, e eu não duvido, né? Satanás aparece sim. Uma entidade, olha só, que andava no interior do Nordeste, uma entidade chamada, uma figura de mulher, chamada Comadre de Florzinha. Quantos já ouviram falar dessa? Já? A minha mãe dizia que meu avô encontrou com ela na floresta. Dizia que ela andava nua, olha só, com o cabelo arrastando gigante pelo chão. E quem encontrasse com ela tinha que dar fumo para ela. Que o nordestino, o pessoal do interior, usava muito questão de fumo, né? E quem não desse fumo para ela, para essa entidade, tomava uma coça. Não é isso? Pois bem. E a minha mãe falava que o avô dela, no caso meu bisavô, apanhou muito dessa entidade. Irmão, o pessoal jurava que via. E você duvida, irmão? Pessoas idólatras, cheias de superstições. Satanás brinca com essas pessoas. Então essas figuras do imaginário popular, essas figuras, sabe, que aparecem, são ensinadas para os nossos filhos como figuras do folclore, tem nada a ver. São entidades, são demônios.
Você está entendendo? E outra coisa que eu esqueci de falar em relação aos gigantes. A própria Bíblia vai mencionar os gigantes, né, várias vezes, e Golias era um gigante. E muitas pessoas, até mesmo crentes, quando leem essas narrativas, duvidam que os gigantes existiram. Não duvide não, irmão. A própria mitologia grega, dentro da seu corpo de crendice, ela diz que existiram sim gigantes também. E eles chamam os gigantes de titãs. Titãs, você já ouviu falar sobre os titãs? Ciclopes, figuras gigantes de um olho só. Então, o que está no imaginário religioso, mitológico grego, é bem possível que tenha sido verdade. É possível que os gregos tenham visto de fato gigantes e chegaram a essas lendas, essas histórias, sempre ampliadas, né? Ciclopes de olho só, gigantes de tantos metros de altura. Perfeito? Então a figura dos gigantes foram de fato, existiram de fato. A Bíblia narra a existência deles. A mitologia grega diz que eles existiram. Então são ideias que vão passar de geração em geração. Então você vai ver de onde surgiu essa lenda. Por que será? Então tem um fundamento. Então a existência dos gigantes foi de fato uma realidade. Hoje os gigantes, né, que nós encontramos, você vai entrar na internet, o homem mais alto do mundo. Tivemos um chinês aí com 2,50 metros, mas ele tinha dificuldade de caminhar, né? Mas, diferentemente dos gigantes da atualidade, jogadores de basquete, de vôlei, que hoje tem 2,30, 2,20 com uma facilidade, né? Esses gigantes, né, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Os gigantes da atualidade, como esse chinês, mostrou ele com dificuldade para caminhar, com uma bengala. Por quê? A estrutura óssea dele definhou, né? Só que os gigantes da Bíblia, diferente. Homens de 3 metros de altura, me parece 3 metros isso aqui, não é isso? Essa coluna, imagina um homem desse tamanho, só que guerreiro. Golias era um guerreiro. Os caras grandes, que não tinham problemas de saúde como os gigantes de hoje, que entraram no livro do Guinness Book, livro dos recordes. Perfeito? Então eles existiram, mas não doentes. Os caras eram guerreiros. Ok? Então muitos estudiosos, como eu falei naquele momento, acreditam que foram oriundos dessa mistura aí dos anjos que assumiram a forma humana e se relacionaram com humanos. Só para a gente pontuar, tá bem? Então, vamos abrir Ezequiel. Você abriu? Capítulo 28, versículo 13. Temos aqui, irmãos, só para pontuar aqui com os irmãos, temos uma profecia de Ezequiel em relação ao rei de Tiro, que era um rei humano, amém? Todavia você percebe que esta profecia está relacionada também à queda espiritual de Satanás. Vamos ver? 28:13. E estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido. Deus falando, né? E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido. É interessante que a Bíblia revela a classe angelical a qual pertencia Satã. Ele não era arcanjo, amém, irmão? Ele não era serafim, seres ardentes. Ele era um querubim. Lembra o significado do termo querubim? O que significa, irmãos? Guardião. Lembra? Protetor. Lembra que eu falei que os arqueólogos encontraram figuras de querubins, que eram leões alados, ladeando, cercando figuras de reis na época dos assírios, na Mesopotâmia antiga. Então, essa ideia de um querubim, de um anjo guardião, está presente na Bíblia, e a Bíblia revela que ele era querubim da guarda,
O ungido, Deus estabeleceu, estava no monte de Deus, ou seja, ele estava na presença de Deus. A palavra, versículo 15, perfeito eras. Essa palavra perfeito, fui pesquisar no hebraico. Essa palavra, ela significa, uma palavra hebraica chamada tamim, significa íntegro, inteiro, sem mancha, sem culpa. Diz o texto que ele não tinha então pecado. Perfeito eras, você não tinha pecado, querubim ungido. Foi eu que te estabeleci, foi eu que permiti você ter essa glória. Perfeito eras os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que houve um momento antes da criação dos céus e da terra, um momento lá na eternidade, que esse querubim ungido, que nós chamamos de diabo hoje, houve um momento que o coração dele se corrompe. É interessante isso, né, irmão? Quem dá origem ao pecado? Satanás é o pai da mentira, mas também é o originador do pecado. Há um momento que nele, nesse querubim, nesse ser, o pecado surge. Achou iniquidade em ti. Aí alguns filósofos, teólogos podem dizer: poxa, pastor, mas Deus então é o criador do pecado, indiretamente, porque ele cria um ser capaz de pecar. Calvinistas acusam Deus de ser o originador do pecado por conta disso. Mas eu não entendo assim, irmãos. Nós não devemos entender dessa maneira. O que Deus permite aqui, Deus faz, é criar um ser com livre-arbítrio, com liberdade. Liberdade para escolher ser fiel ou não. Podemos dizer que o livre-arbítrio tem esse lado negativo? O livre-arbítrio pode comprovar se nós vamos permanecer fiéis a Deus ou não, né? Ou seja, Deus o criou para que ele permanecesse fiel. Todavia, essa liberdade que ele tinha foi tão intensa que ele permitiu se corromper. Foi perfeito, foi sem pecado, foi íntegro, até que se achou iniquidade em ti. Ao versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lanceis por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então, alguns estudiosos, irmãos, observam o versículo 17 e começam a pensar: olha só, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Alguns acham que ele deixou a vaidade entrar no coração dele de tal maneira de se achar o anjo mais perfeito, o querubim mais perfeito do céu. Se ele, a gente vai para Isaías 14, você vai ver, né? Se ele tenta no coração dele tomar o lugar de Deus e permite que o coração dele se eleve por causa da sua formosura, da sua beleza, olha só, ele estava entendendo que poderia sim tomar o lugar de Deus por conta desta glória que ele tinha. Era um querubim diferenciado. Então ele, de fato, com a própria beleza que ele tinha, com a própria glória e liberdade que Deus deu para ele achou-se possível ser mais belo e mais poderoso do que Deus. Ou seja, ele pode ser um anjo, né, muito sagaz, sim, mas ele foi burro, né? Ele foi, no mínimo, usando esse termo, ele foi muito ingênuo de achar que a beleza dele era para tomar o lugar de Deus. E muitas vezes agimos assim também, infelizmente, sabia? Nós, seus irmãos, tem pregador que não depende mais de Deus para pregar. Não ora a Deus para preparar uma mensagem. Não ora pela igreja mais. Não sobe com temor para pregar a palavra de Deus. Nem precisa mais de Deus. A minha beleza, a minha formosura, eu prego muito. É a minha igreja. Você sabe que, infelizmente, mesmo entre pastores, o que comprova, o que autentica o ministério é a quantidade de ovelhas que você tem. É o que dizem, né? O pessoal olha para você e pergunta: como a igreja está? A pessoa pergunta: e quantas pessoas tem na sua igreja? Se você tiver 20 pessoas ali, Deus está presente ali. Tenho 1000 membros. 150 professores na geração vida. Então, aos olhos naturais, aquele ministério está confirmado, autenticado, é de Deus. Este não é o padrão divino. Amém, igreja? Deus não olha as coisas desta maneira.
Existem igrejas lotadas que a presença do Espírito Santo não está mais ali, sabia? Existem igrejas lotadas que Jesus não é mais convidado para estar naquele culto. Funciona tudo, tá? A igreja abre, acende a luz, liga o ar-condicionado, o louvor é bonito, os músicos, bela técnica, uma boa oratória do preletor, mas o Espírito Santo e Jesus não está mais naquela igreja. Não. Ontem de manhã eu vi 10 TJ debaixo do sol, supostamente evangelizando. Ele nem crê no Espírito Santo, não tem Espírito Santo, irmão. Se não tem o Espírito Santo, não crê que Jesus é o Filho de Deus, estão perdidos, não tem salvação, mas estão debaixo do sol, pregando a sua falsa doutrina. Percebe? Então não se iluda com essas questões. A igreja está cheia, Deus está presente. Pessoas estão falando do amor de Deus, é de Deus. Nunca pense dessa forma. Deus não olha, não vê através dos padrões da ótica humana. Amém? Então, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Ele era sábio, deixou-se corromper por causa da iniquidade, por causa dos pensamentos, da tentativa de tomar o poder. Só que Deus lança ele por terra. E Isaías 14, vamos lá, volte a sua Bíblia um pouquinho, você vai ver Isaías 14, fala um pouco mais sobre a queda deste querubim. Então aprendemos aqui que ele pertencia à classe dos querubins, ele não era arcanjo. Eu já ouvi essas ideias assim de que Satanás teria sido um arcanjo. Não, a Bíblia é bem clara, diz que ele era querubim. Lembra que na nossa primeira mensagem nós falamos sobre as classes variadas, serafins, querubins, arcanjos e anjos? Muito bem. Isaías capítulo 14, versículo 12, para a gente entender. É também mais uma profecia relacionada à Babilônia, mas temos aqui implicações espirituais relacionadas à queda de Satanás. Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só, irmãos, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa frase aqui, ó estrela da manhã, é traduzida em algumas Bíblias em português, por conta da tradução da Bíblia Latina, é traduzida por Lúcifer. Por quê? Porque já falei aqui, o termo, o nome Lúcifer, vem da Bíblia Latina, Lucifere, portador da luz. Então na Bíblia Latina, ó estrela da manhã, estaria escrito portador da luz, ou Lucifere. Daí este termo passou a designar um nome próprio. Tanto é que Satanás também é chamado de Lúcifer. Então, como caíste do céu, ó Lucifere, portador da luz. Ou seja, está dizendo aqui que Satanás cai, é expulso do céu por causa da rebelião. Diz que ele tinha-se luz, que a glória de Deus estava sobre ele, só que ele perde. Versículo 13: tu dizias no teu coração, olha Deus falando o que ele pensava. Olha o que esse querubim que caiu pensava. Eu subirei ao céu, olha o que eu pensava, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha só, acima das estrelas de Deus. Olha só, eu subirei ao céu e acima das estrelas. Lembra que a expressão estrela no Antigo Testamento é uma referência a anjo? Eu vou me assentar acima. Eu vou comandar os anjos de Deus. Um dos intuitos dele era comandar o exército celestial, as estrelas do céu, com referência aos anjos. Amém, irmãos? Olha só o que ele imaginou. Olha o intuito de Satanás. Eu vou subir acima do céu, eu vou sentar acima das estrelas. Versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei, olha só, está aí o pecado dele, ó. Serei semelhante, irmãos, como eu falei, como é que o plano mirabolante para se tornar semelhante ao Altíssimo, a Bíblia não revela, mas ele tinha isso na mente, passou essa ideia também para os demais anjos que caíram juntamente com ele, mas um dos intuitos dele era ser igual, semelhante a Deus, e não tem como, né, irmão?
A criatura jamais poderá se tornar igual ao Criador. Mas ele acreditou piamente que poderia. Aí, irmãos, vamos entrar em questões filosóficas, né, e teológicas, que a gente não chega a uma resposta ao denominador comum quando você começa a pensar assim: poxa, pastor, Deus criou ele com essa possibilidade de cair, né? Poxa, pastor, será que Deus que é onisciente, Deus não sabia o que ele estava pensando? Não poderia ter feito algo para evitar isso? Poxa, a criatura Deus criou, né? Satanás, esse querubim cheio de glória, cheio de formosura. Deus poderia ter avisado para ele antes. A Bíblia não revela, irmãos. Será que Deus também não falou? Será que o Senhor não tratou com esse querubim antes da queda? Será que o Senhor também não falou algumas coisas de modo que ele poderia ter guardado o coração dele? O que você acha, meu irmão? Quando uma pessoa está num caminho mau, quando ela está se perdendo, você não percebe na igreja o Espírito Santo usando o irmão, usando a palavra, usando o pastor para trazer uma palavra para que ela não se desvie? Não acontece isso no nosso meio, irmão? A Bíblia diz que Deus ama a sua criação. A Bíblia não revela, mas eu creio piamente, irmãos, que houve sim um cuidado de Deus em avisar esse querubim. Só que ele caiu. Assim acontece com outras pessoas hoje em dia. Você fala com ela, mas entra por aqui, sai por aqui. Ela vai dizer: o pastor está me perseguindo, o pastor é chato demais, é o pastor, é a esposa do pastor que não vai com a minha cara. É porque ela coloca várias mínimas desculpas. Só que esquece do plano espiritual, da questão espiritual, que é Deus que a ama, está zelando por ela, não quer que ela se perca, mas ela não dá ouvidos à palavra. Então você percebe a queda de Satanás. Ele colocou no coração dele. Deus sabia do intuito dele. Tu dizias, olha só, tu dizia no teu coração. Satanás não falava abertamente para Deus: olha só, vou tomar o teu lugar, hein? Tu dizias, o teu estava lá dentro, irmão. É muito ruim isso, né? Nós sabemos o que está no coração das pessoas, mas Deus sabe, né? Tu dizias, era algo velado. O projeto de tomar o trono de Deus era algo que estava no coração. E eu fico a pensar, irmãos, a imaginar quantas vezes esse querubim se aproximou, andava no monte santo de Deus, ou seja, ele estava na presença de Deus quantas vezes, com o intuito de tomar o poder, de tomar o trono de Deus. Ele já estava com aquilo no coração. Em nenhum momento ele disse: Senhor, estou com alguns pensamentos estranhos, o que é isso? Nunca senti isso. Não poderia ter declarado para Deus? O Criador estava ali, mas ele estava guardando aquilo. Querido, se o teu coração está contaminado, não guarde. Limpe teu coração diante de Deus, amém? Satanás, o querubim ungido, estava no monte santo de Deus, estava na presença de Deus, mas ele não coloca aquilo, não pede ajuda. Pelo contrário, ele alimenta. Tu dizia no teu coração, veja, Deus não diz assim, você falava, você ficava dizendo por aí, os quatro cantos do céu. Era algo que ele estava alimentando no coração. Então, queridos, muitas ações nossas, muitas atitudes nossas são de pensamentos que guardamos no coração, que vamos alimentando. Ao invés de nós tirarmos, limparmos o nosso coração, a gente vai deixando alimentar. Então, o querubim ungido, que outrora era perfeito, que andava no monte santo de Deus, ele não se abre, ou poderíamos usar essa expressão, ele não se arrepende, né? Então não sabemos se Deus aceitaria ou não seu arrependimento antes da sua queda, antes de ser expulso. Não sabemos, porque era algo novo no céu. Um ser permitindo que o pecado entrasse. Ele foi o originador do pecado. Até que um dia se achou iniquidade em ti. Ele foi o criador. Era algo que não existia, ninguém sabia o que era pecado. Deus é santo, Deus não peca, né, irmão? Um dos atributos divinos. Mas aquelas criaturas, aqueles seres angelicais, estavam ali no céu com o Senhor, estavam sujeitas, por conta da liberdade que Deus deu, sujeitas a inventar, a criar, a originar o pecado. Olha só. Então nós começamos a perceber aqui por esses textos como é que se deu a queda dele. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Versículo 13 e 14. Até aqui. Esses 3 versículos aqui, irmãos, expressam. Versículo 15: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do... Então, quando ele se rebela, irmãos, para onde ele foi lançado? Para o
inferno. Só que ele não está preso lá, Satanás não está preso no inferno, ele ainda tem acesso à terra, e segundo Paulo, às regiões celestiais. Ele somente ficará preso por 1000 anos durante o reino milenar de Cristo. Amém, irmão? Crendo na corrente futurista, né? Muito bem, o que nós podemos aprender um pouco mais? Vamos lá para o Novo Testamento, Marcos 1:27. Irmão, só um detalhe, não sei se você, há uns 3 anos atrás, se vocês viram na televisão um comercial do desodorante Axe. Quantos viram? Em que os anjos aparecem como se fosse um filme comercial, muito bem feito. Você vê assim, seres vindo do céu e eles caem, alguns homens caem e eles abrem assim as asas. Uma referência claríssima à queda dos demônios. Depois você entra na internet, bota assim, comercial do desodorante Axe, anjos caindo. Olha, mano, na hora que eu vi que comercial pela primeira vez, eu falei, Jesus, uma referência bem clara, satanista, sobre a queda dos demônios. E no comercial, esses anjos, eles abrem as asas, começam a andar entre as mulheres, supostamente, no caso do desodorante Axe, as mulheres começam a agarrá-los. Quantos viram esse comercial? Dentro de 3, 4 anos. Desodorante Axe. Quando eu vi aquele comercial, eu falei, Cíntia, bebê, uma referência clara aos demônios. E o comercial muito bem produzido, parece até um filme. Deve ter uns 3, 4 anos que esse comercial, de repente você vê no YouTube. Comercial, eu falei, por isso que eu não uso esse desodorante, irmão. Eu só uso Avanço. Lembra desse desodorante Avanço? Tô brincando, não uso Avanço. Esse desodorante antigo, né, irmão? Parla, Avanço, década de 70. Muito bem, Marcos 1:27. Olha, mas muitos crentes que perceberam isso nesse comercial não usam mais o desodorante Axe, não, irmão. Eu não uso mais o desodorante de Satanás. Marcos 1:27, a gente aprende mais um detalhe acerca desses anjos caídos. Marcos 1:27. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele, né, Jesus, ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Você já imaginou, já parou para pensar por que os demônios são chamados de espíritos imundos ou espíritos impuros, né? No Novo Testamento eles são muito mais chamados de espíritos imundos. Você já parou para pensar? Eu já parei para pensar, por isso que eu coloquei esse texto aqui para ensinar vocês. Por que eles são chamados de espíritos imundos? São chamados assim, óbvio, né? Porque eles se corromperam, praticaram a depravação espiritual, pecaram. Mas é o mesmo termo, esse termo aqui, imundo, é o mesmo termo que é usado na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, para se referir à impureza, quando o indivíduo estava impuro cerimonialmente. Então, diante da lei mosaica, o indivíduo estava impuro, ele estava em pecado, estava manchado, maculado, perfeito? Então, esse termo é trazido para o Novo Testamento. Espírito imundo, os demônios são chamados de espíritos imundos, para dizer que eles são espíritos que pecaram, espíritos que se corromperam. Não há pureza neles, não há santidade. Amém? Por isso que os autores do Novo Testamento se referem aos demônios de espíritos imundos. É mais um termo que eles se utilizam para dizer que neles não há o quê? Nenhum tipo de pureza. Eles, na essência, o fato de eles terem caído e se rebelado contra Deus, a essência deles é pecado, puramente pecado. Não há pureza, não há nada de santidade. E alguns até acreditam que, ainda que eles desejassem se arrepender, se voltar para Deus, eles não conseguiriam. Diferentemente do nosso querido teólogo Orígenes, né? Que ensinava universalismo, e por conta de ensinar o universalismo, ele dizia que Satanás e os demônios tiveram um momento na história humana que eles iriam se converter a Jesus, iriam se arrepender. É claro que isso é antibíblico, né, irmão? Lembrando a você que Orígenes também era filósofo, então ele especulava demais. Tanto é que ele foi considerado
um pai da igreja herético, mas ele é muito admirado, né? Muitos escritos dele têm fundamento bíblico, né? Ele fez muitas traduções da Bíblia e tal, mas alguns escritos dele caíram em desgraça por conta desses pensamentos estranhos. Ele ensinava que Satanás se arrependeria, se voltaria para Deus. Dá a entender, irmãos, por conta dessa denominação espírito imundo, que a essência dos demônios, Satanás, é maligna, é má, é pecaminosa. Dá a entender que não há mais possibilidade de arrependimento, e a Bíblia não dá margem para isso. A gente pensa dessa forma. Ainda que eles quisessem, a natureza deles foi transformada, a natureza deles mudaram. Percebe isso? É como, usando as terminologias de João vai dizer que nós recebemos a vida de Deus, né? Somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus, por conta do Espírito Santo habitar em nós. Então nós somos filhos de Deus porque nós temos hoje a natureza santa de Deus. A semente, a divina semente que João vai falar, né? Está em nós. Veja, ainda que sejamos pecadores, dentro de nós existe a essência divina, na centelha de Deus por meio do Espírito Santo. Diferente deles. Neles só existe o que? Trevas. Não existe nenhuma essência de arrependimento, de santidade. Então eles são chamados de espíritos imundos. Poderia também ser traduzido por espíritos impuros. Ok? Então aprendemos aqui que demônios são chamados dessa maneira. E outro detalhe muito interessante para a gente poder orar, Tiago 2,19. Nós vamos aprender que estes anjos caídos, irmãos, olha a maneira como eles agem. Olha o comportamento deles diante de Deus. Tiago 2,19. Tiago fica depois de Hebreus, mas no finalzinho da Bíblia. Eu achei muito interessante, irmãos, esse texto. Todos nós já conhecemos ele de cor, mas eu fui pesquisar os termos no original. Tiago 2,19, você achou? Crês tu? A pergunta de Tiago: crês tu? Você acredita que Deus é um só? É uma pergunta retórica. Você responde: claro. Aí, fazes bem. Até os demônios creem e faz o quê? Tremem. Temos aqui um comportamento descrito pela palavra de Deus da forma como os demônios agem. Eles creem em Deus. Isso significa que eles obedecem a Deus por amor? Não. Se eles tiverem que obedecer a Deus, é por conta da ordem soberana de Deus. Sai dessa vida. Eles são obrigados a sair. Não é porque eles amam o Senhor. Então é nesse título que Tiago está dizendo. Eles creem em Deus. Eles não podem negar a existência de Deus. Estiveram um dia com Deus. E esse termo aqui, tremem, eles creem, tremem, chamou a atenção. Por quê? A palavra grega usada, traduzida por treme, é uma palavra grega chamada frisson. Você já ouviu essa palavra em português? E houve um frisson, que era uma palavra usada naquele tempo para denotar medo, arrepio de tanto medo, pavor. Olha só que interessante. Então a Bíblia está dizendo que os demônios, quando comparecem diante de Deus, eles sentem frisson, eles tremem de pavor, eles têm medo do nosso Deus. Amém, queridos? Porque o nosso Deus tem todo o poder, graças a Deus. Então aprendemos que nós não precisamos ter medo deles, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Era uma palavra utilizada para sinais físicos de terror, especialmente de cabelo eriçado. Expressa um grau de pavor, muito medo. E tem um texto também, né, Evangelho de Marcos, que Jesus está diante de um endemoniado e os demônios usam a boca do endemoniado para dizer: vieste nos atormentar antes do tempo? Filho do Deus Altíssimo. Medo. Esse medo se dá, irmãos, por conta deles saberem que já há um juízo para eles. Eles sabem que o inferno é certo, o abismo é eterno, para nunca mais sair de lá, é certo. Então eles têm pavor, eles têm medo. A palavra que o autor bíblico encontra é frisson.
arrepio, de pavor, em saber o lugar para onde eles vão, que vão ficar eternamente no inferno. Você sabe, a Bíblia vai dizer na Apocalipse que hoje, o que nós conhecemos como Hades, Tártaro, vai ser lançado num outro lugar, chamado Lago de Fogo. Então podemos dizer que o inferno, o Hades, é a antessala do inferno mesmo, que é o Lago de Fogo. E diz o texto lá, e o inferno foi lançado no Lago de Fogo. Então a antessala do tormento final e eterno é o Tártaro, é o Hades. Esses lugares, juntamente com seus habitantes hoje, um dia Deus, que é o juízo final de todos. Satanás, sabemos que Satanás, a besta, que é o anticristo, e todos os seus seguidores serão lançados nesse lugar chamado Lago de Fogo. Então eles já sabem, irmãos, hoje os demônios eles têm esse acesso entre o Hades, a terra, incorporam nos seres humanos, influenciam os seres humanos para o mal. Perfeito? Mas eles ainda não foram lançados no Lago de Fogo. Por isso é que eles tremem. Eles creem, não no sentido de obedecê-los, mas porque sabem da existência de Deus e sabem que futuro lhes está reservado. Amém, queridos? Aprendemos um pouco mais nessa manhã? Graças a Deus. Obrigado porque a tua palavra nos ensina tantas coisas profundas, e nós queremos a cada dia, Senhor, ser como os crentes bereanos, meu Pai, que examinam a tua palavra, que amam a tua palavra. Nós queremos, meu Pai, nos apegar, meu Deus, a esta palavra que é verdadeira. Queremos, meu Pai, saber, meu Pai, acerca da palavra, da Bíblia, que saber explicar, falar de Cristo, falar das verdades, das realidades espirituais para aqueles que ainda estão cegos, Pai. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, meu Deus, que esta palavra venha ficar guardada nos corações, que nós possamos, meu Pai, a partir, meu Pai, desses textos, ter um maior interesse em estudar mais a Bíblia. Meu Pai, oro para que os meus irmãos possam a cada dia se aprofundar mais, que saiam daqui, Senhor, mas quando chegarem nos seus lares, possam continuar examinando, meu Pai, mais e mais a Tua palavra, em nome de Jesus, e que essas verdades estejam no nosso coração. Bom é saber, Pai, que o Senhor é poderoso, e que os demônios, que os anjos caídos, eles tremem de horror, de pavor, diante do Teu poder. Muito obrigado, Pai, porque nós pertencemos. Muito obrigado porque fomos comprados com o Teu sangue, meu Pai. Sangue que nos purifica e que nos justifica. Muito obrigado pela Tua palavra e por esse tempo que passamos aqui unidos, juntos como igreja, cultuando ao Deus vivo. Senhor, dá-nos um domingo abençoado, Pai. Leva-nos em paz e segurança. Seja conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido?